Setembro de 2008. Um banco com 158 anos de história desaparece da noite para o dia. 600 bilhões de dólares evaporam. Aposentadorias se dissolvem no ar. Milhões perdem seus empregos. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira causa começou com uma ilusão tão básica que caberia em um outdoor? Por que alugar quando você pode ter o seu próprio teto? Estamos em 2002. A América ainda está se recuperando da bolha das empresas de tecnologia. O 11 de setembro acabou de dar um soco no estômago da economia e Wall Street está nervosa. Mas não se preocupe, o Federal Reserve tem um plano brilhante: cortar as taxas de juros praticamente a zero. Pronto, dinheiro ficou barato. Pegar emprestado virou brincadeira de criança. E de repente, o passatempo favorito da nação não é mais beisebol, é comprar imóveis. Parabéns! Você foi aprovado para $500 mil! Mas a gente ganha 40 mil por ano. Sem problema! Taxa ajustável, pagamento balão, empréstimo ninja! Espera, o que é empréstimo ninja? Sem renda, sem emprego, sem patrimônio, sem problema! Veja bem, no início dos anos 2000, ter uma casa própria não era apenas um teto e 4 paredes. Era o sonho americano encarnado. Significava estabilidade, status, felicidade suburbana. E a mensagem sendo bombardeada em cada comercial, outdoor e seminário sobre hipotecas era cristalina. Por que jogar dinheiro fora alugando quando você pode investir no seu próprio patrimônio? Os bancos concordaram. Aliás, concordaram tão entusiasticamente que começaram a atirar dinheiro nas pessoas como se fosse um programa de auditório onde todo mundo ganha. Entre no palco, a hipoteca subprime. Tradução: empréstimos para pessoas com crédito ruim, renda instável ou uma vaga noção do que dinheiro realmente significa. Crédito péssimo, sem crédito mora numa van. Senhor, o senhor se qualifica para um condomínio de luxo. Eu deveria me preocupar em pagar isso de volta? Não é um problema. Se você não pagar, a gente só vende a casa por um valor ainda maior. Era uma corrida do ouro imobiliária, um frenesi total. Todo mundo estava comprando. Os preços dispararam como foguetes. A casa do seu vizinho dobrou de valor em 6 meses? Totalmente normal. Até funcionários de meio período do McDonald's e baristas com $5 na conta estavam sendo aprovados para hipotecas. Apenas um dia comum nos anos 2000. E as regras? Essas foram jogadas pela janela e esquecidas no meio da rua. Padrões tradicionais de empréstimo? Muito lentos. Avaliações de risco? Muito chatas. Entrada? Opcional. Se você tinha pulso, você tinha uma hipoteca. As pessoas compravam casas como se fossem miojo instantâneo. Os credores imprimiam empréstimos como dinheiro de banco imobiliário. Corretores de hipotecas ganhavam comissões mais rápido do que conseguiam dizer bolha especulativa. Por trás de todo esse burburinho estava uma fé cega de que os preços das casas sempre subiriam, porque sempre subiram, até agora. Mas debaixo das casas abertas para visitação e bancadas de granito, uma pergunta pairava no ar. O que poderia dar errado? Spoiler: absolutamente tudo. Em 2005, comprar uma casa não era mais sobre estabilidade, era sobre virar ela como uma panqueca e torcer para o próximo comprador pagar o dobro. Imóveis não eram mais abrigo, eram bilhetes de loteria. Isso não era investimento, era obsessão nacional. Comprar, revender, lucrar, repetir. E quanto mais pessoas entravam no jogo, mais os preços subiam. Quanto mais subiam, mais gente se jogava dentro. Era como tentar apagar um incêndio jogando gasolina nele. E todo mundo tinha um fósforo aceso. Mas debaixo do exterior superaquecido havia podridão. Aquelas hipotecas subprime que todo mundo estava engolindo eram ruins. Tipo, realmente ruins. Alto risco, documentação mínima, dívidas mal verificadas. Mas Wall Street tinha um truque de mágica. Eles empacotaram todo aquele lixo junto, colocaram uma etiqueta bonita e venderam para investidores como se fosse seguro, apresentando títulos lastreados em hipotecas. Agora com 80% mais mentiras. Como você faz empréstimos tóxicos parecerem ouro? Fácil. Você convence as agências de classificação de risco a chamá-los de AAA. Aqui está a parte que eles não colocam no folheto. As agências de classificação estavam sendo pagas pelos mesmos bancos que estavam avaliando. É como contratar um crítico gastronômico e dizer que ele só recebe se chamar seu frango cru de digno de estrela Michelin.
A portas fechadas, os avaliadores sabiam. Este pacote é um saco de lixo tóxico, mas eles assinaram mesmo assim. Por quê? Porque dinheiro fala mais alto. E Wall Street não parou de cozinhar. Eles pegaram aqueles pacotes instáveis de hipotecas e os misturaram em algo ainda mais complicado: obrigações de dívida colateralizadas, os famosos CDOs. Através de alquimia financeira, empréstimos podres se tornaram ativos de grau de investimento. Na verdade, nem todo mundo foi enganado. Um punhado de investidores, excêntricos, céticos, criadores de problemas, leram as letras miúdas. Eles viram a podridão dentro do boom e, em vez de comprar, fizeram uma pergunta ousada: e se apostássemos contra isso? O problema? Não existia um produto que permitisse fazer isso. Então eles marcharam até as fortalezas de mármore de Wall Street e disseram: Esses empréstimos são lixo. Queremos apostar contra eles. Vocês conseguem criar algo que nos pague se eles explodirem? Vocês querem apostar contra o mercado imobiliário? Isso é adorável. Tudo bem, querem seguro? A gente faz. Vocês nos pagam mensalmente. E quando nada acontecer, embolsamos o prêmio. Todo mundo ganha, especialmente nós. Quer dizer, não é como se o sistema inteiro fosse entrar em colapso, certo? Wall Street sentiu o cheiro de dinheiro fácil. Eles não acreditavam nos investidores, mas adoraram a ideia de coletar taxas constantes em algo que achavam que nunca poderia falhar. Então começaram a trabalhar e criaram a coisa que eventualmente explodiria a economia mundial: Credit Default Swaps. Contratos de seguro que pagavam se aqueles investimentos lastreados em hipotecas dessem errado. A parte estranha, você não precisava ser dono do investimento para comprar o seguro. Era como comprar um seguro de vida da avó do seu vizinho e torcer para ela escorregar nas escadas amanhã. O sistema inteiro era uma torre de Jenga feita de mentiras e alavancagem. Cada bloco, uma hipoteca ruim. Cada camada, uma aposta maior e mais arriscada. E no topo, um brinde a outro bônus recorde. Quem precisa de ética quando o dinheiro fácil está fluindo? Denunciantes foram ignorados. Reguladores estavam cochilando. E as pessoas no comando, ricas demais para se importar, gananciosas demais para parar. A festa continuava enquanto o chão silenciosamente rachava seus pés. No começo foi um sussurro. Uma hipoteca não paga aqui, uma execução hipotecária ali, um condomínio em Vegas vazio. Mas então veio a onda, e de repente, o impensável virou manchete. Preços de imóveis estão caindo, imóveis sempre sobem, é economia base, isso não deveria acontecer. Por anos, o mercado imobiliário tinha sido uma torre de Jenga feita de mentiras, alavancagem e otimismo selvagem. Mas em 2007, alguém puxou o bloco errado. Os empréstimos subprime, aqueles negócios podres e arriscados embrulhados em papel de presente financeiro, começaram a implodir. E os títulos lastreados em hipotecas construídos sobre eles? Sim, eram bombas relógio e explodiram. Bancos que tinham enchido seus portfólios com ativos seguros, de repente perceberam que estavam segurando lixo radioativo. Os pacotes classificados como AAA, na verdade, plutônio financeiro. Não conseguimos vender esse lixo. O mercado foi a zero. Mas isso significa... Sim, estamos ferrados. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Fundos hedge sangrando, bancos de investimento cortando bilhões em perdas. E então, BOOM! Lehman Brothers. Uma instituição de 158 anos sumiu, sem resgate, sem herói. Apenas uma cratera de 600 bilhões de dólares no meio de Wall Street. A mensagem era clara: se o Lehman pode morrer, qualquer um pode. Da noite para o dia, os bancos pararam de emprestar uns aos outros. Os mercados de crédito congelaram completamente. Foi como se alguém arrancasse o cabo de energia da economia global. Tudo travou. Famílias não conseguiam hipotecas, empresas não conseguiam pagar funcionários, investidores não conseguiam sacar, aposentados assistiram suas pensões evaporarem em tempo real. Planos 401k torrados, economias de vida inteira desaparecidas, mercado de trabalho vaporizado. No final de 2008, era modo colapso total. Milhões desempregados, execuções hipotecárias nas alturas, avisos de despejo empilhados como correspondência indesejada. Cozinhas comunitárias não conseguiam acompanhar a demanda. Agências de desemprego pareciam campos de ajuda humanitária. Isso não era só Wall Street queimando, era a América toda em queda livre. E não parou na fronteira dos Estados Unidos. Principais bancos da Islândia entram em colapso.
Ações em Tóquio despencam. Líderes europeus correm para responder. De Londres a Reykjavik, Tóquio a São Paulo, mercados quebraram, bancos cederam, economias globais entraram em espiral. A pergunta não era mais quem é o próximo, era o sistema inteiro está quebrado. A grande recessão havia oficialmente começado. O governo dos Estados Unidos tinha uma escolha impossível: deixar tudo queimar ou jogar bilhões de dólares dos contribuintes nos mesmos caras que acenderam o fósforo. Outubro de 2008, eles escolheram a segunda opção. Preciso de 700 bilhões de dólares. Para quê? Para jogar em bancos em chamas antes que tudo exploda. Entre em cena, TAR, Programa de Alívio de Ativos Problemáticos. Basicamente, estavam dando à Wall Street um travesseiro de 700 bilhões para amortecer a queda. Por quê? Porque os bancos não eram grandes demais para falir, deixá-los entrar em colapso e eles levariam a economia global junto. Então o governo fez o que tinha que fazer. Começou a jogar dinheiro de helicópteros. Sério, empréstimos, resgates, compra de ações. Não importava a forma. Se seu balanço patrimonial tinha fumaça saindo dele, o tio Sam trazia a mangueira de incêndio. Mas não eram só os bancos recebendo o tratamento dourado. EIG, a gigante de seguros que apostou trilhões em lixo, recebeu mais de 180 bilhões em ajuda. Até GM e Chrysler, montadoras de carros, pegaram 80 bilhões. Era a triagem numa escala que ninguém tinha visto desde a Grande Depressão. Enquanto isso, no Fed, Ben Bernanke estava ocupado reescrevendo as regras da economia com um canhão de dinheiro. Taxas de juros cortadas quase a zero, empréstimos basicamente de graça. E então veio a grande jogada: flexibilização quantitativa. O que significa que o Fed começou a imprimir dinheiro do nada para comprar títulos e lixo hipotecário. Pense nisso como consertar o Titanic com notas de 100 dólares. Não se preocupem, deixa comigo. E adivinha? Meio que funcionou. Os mercados se acalmaram. Os bancos relaxaram. A Bolsa de Valores tocou o fundo em março de 2009 e começou a rastejar de volta. Wall Street suspirou aliviada. Mas a América comum ainda estava engasgando com a fumaça. O rescaldo foi brutal. Desemprego bateu 10%. 8 milhões de empregos evaporados. 4 milhões de casas executadas. 19 trilhões de dólares em riqueza doméstica desapareceram no ar. Famílias que nunca tinham atrasado um pagamento de repente deviam mais em suas casas do que as casas valiam. E as pessoas estavam furiosas. As pessoas que causaram o colapso foram resgatadas. As pessoas que viveram através dele receberam avisos de demissão e vale-refeição. O Wall Street estourou champanhe. A América comum ficou na fila da sopa. E então veio a raiva. 2011, Zuccotti Park, Nova York. Milhares se reúnem, barracas, tambores, cartazes de papelão. Um diz: nós somos os 99%. Não era mais só sobre resgates. Era sobre um sistema manipulado para proteger os poderosos. Lucros privatizados, perdas socializadas e uma ausência total de justiça. Nenhum grande CEO de Wall Street foi preso. Sem algemas, sem fotos de prisão. Apenas paraquedas dourados e aposentadorias silenciosas. O sistema sobreviveu, mas a confiança queimou até as cinzas. Uma geração inteira cresceu sabendo: quando os bancos erram, eles são resgatados. Quando você erra, você é destruído. Porque se 2008 nos ensinou alguma coisa, é que a próxima crise não se parece com a última. Ela parece inofensiva, lucrativa, inevitável. Até não ser mais. Se você gostou do vídeo, considere ajudar o canal com seu like e deixarei nos comentários e na descrição livros que indico se quiser saber mais sobre finanças e economia.